Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Ser joven y ser católico en este momento en Nicaragua es un poco difícil por la situación que estamos pasando sociopolítica, porque nos están marcando, nos están tachando, nos están diciendo este está en contra de nosotros y se nota pues. Berta Maria está na Nicarágua e participou numa reportagem que vai ser um dos temas principais do programa de hoje. Ela diz-nos que é muito difícil para um crente, um jovem, neste caso uma jovem, assumir a sua fé publicamente neste país da América Central. E fala em intimidações, em ameaças. Vamos focar a nossa atenção na Nicarágua, pois o bispo de Matagalpa continua preso há já mais de 50 dias, tal como vários sacerdotes e leigos. Vamos focar a nossa atenção na Nicarágua, pois continua a fazer-se sentir a repressão das autoridades sobre a comunidade católica. Lembro apenas alguns dos acontecimentos mais recentes. A expulsão das missionárias da caridade, as irmãs da Madre Teresa de Calcutá, a expulsão também do núncio apostólico, que é o embaixador da Santa Sé, o encerramento de várias rádios e televisões da Igreja e um clima de medo na sociedade. É desse medo que nos estava a falar a Berta Maria Monterrey. E vai ser também desse medo e deste clima de repressão que se está a fazer sentir por estes dias na Nicarágua que vamos falar com a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas este não vai ser o único tema, o único país de que vamos falar no programa de hoje. Vamos ter notícias, por exemplo, da Argélia, da Índia, do Paquistão, do Haiti e de Moçambique. E vamos falar ainda da campanha que a Fundação AIS está a promover de apoio ao Líbano, às crianças do Líbano, e também da Jornada de Oração do Terço, também com as crianças, e que está marcada já para daqui a dias, para o dia 18 de outubro. Bom, mas vamos começar pela Argélia. O governo da Argélia mandou encerrar de forma definitiva as atividades da Caritas neste país. O que é que aconteceu, Catarina? Bom, Paulo, não foram dadas muitas explicações detalhadas à Igreja Católica, mas na verdade o que aconteceu foi que as autoridades argelinas mandaram encerrar de forma completa e definitiva as atividades da Caritas na Argélia, e isto teve um efeito imediato desde o passado dia 1 de outubro. Não há dados, mas foi referido que a Caritas acabou por ser englobada numa série de medidas restritivas que estão a ser aplicadas às ONGs, às organizações não governamentais estrangeiras. Sim, essa é de facto a explicação mais comum, mas que também revela uma enorme injustiça, Paulo, porque, assim sendo, a Caritas acabou por ser englobada no conjunto de todas as organizações não governamentais internacionais, estrangeiras, sem que as autoridades tivessem de facto em consideração este caráter único do trabalho da Caritas, que é um trabalho que é como que o braço caritativo da Igreja Católica, e que é relevante também o papel que desempenha em todos os países onde está presente. E na Argélia está presente desde há muitos anos, desde junho de 1962. Mas que trabalho é que a Caritas vinha a desenvolver neste país, onde, recorde-se, a esmagadora maioria da população é muçulmana? Bom, neste país, como em tantos outros, Paulo, a Caritas desenvolvia um trabalho assistencial junto dos setores mais necessitados. Por exemplo, lembro aqui a questão dos migrantes. Portanto, a Caritas estava junto destes setores mais vulneráveis das sociedades, sem nunca ter assumido, e isto também é muito importante nós frisarmos aqui para os nossos telespectadores terem esta informação, sem nunca terem assumido ou tomado qualquer posição política. Estamos a falar da Argélia a propósito da decisão inesperada das autoridades de impedirem o funcionamento da Caritas neste país. Este é um pretexto para irmos fazer agora uma pequena viagem no tempo até aos anos 90 do século passado.
A Argélia estava em guerra, uma guerra civil que durou desde 1991 a 2002 e que teve episódios verdadeiramente dramáticos. Entre 1994 e 96, o bispo Pierre Claverie e 18 outros homens e mulheres consagrados foram assassinados. Foram assassinados por ódio à fé. Foram mortos por terroristas, por extremistas islâmicos. 2 décadas mais tarde seriam beatificados. Foi em dezembro de 2018 e foi a primeira vez que mártires cristãos foram proclamados beatos num país muçulmano. Entre eles estão os 7 monges de Tibrin, que inspiraram o filme Dos Deuses e dos Homens, do realizador francês Xavier Beauvoir, cujo trailer vamos agora recordar. Voici la nuit, l'immense nuit des origines, et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine. En séparant le sable et l'eau, Dieu préparait comme un... Hier, ils ont tué encore un imam dans la rue. Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer. Ma décision est prise. Je refuse. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment? C'est un risque. Toi, t'as déjà été amoureux? Oui, plusieurs fois, oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Alors j'ai répondu à cet amour-là. Parce que ce village, il a grandi avec le monastère. Pourquoi vous allez partir? Nous sommes comme des oiseaux sur une branche. Nous ne savons pas si nous nous partir. Les oiseaux, c'est nous. La branche, c'est vous. J'ai pas peur, moi, des terroristes et encore moins de l'armée. Je crains pas la mort non plus. Je suis un homme libre. Da Argélia, como vimos, as autoridades proibiram a Caritas de funcionar. E agora vamos até à Índia, mas com a China no pensamento. Vamos até à Índia, pois as autoridades de Pequim deram autorização para que as missionárias da caridade, que têm precisamente a sua sede em Calcutá, na Índia, possam abrir uma casa, possam começar a sua missão nesse país. O problema é que há nesta história, Catarina, um senão. É verdade, Paulo, e não é coisa pouca. De facto, como o Paulo acabou de referir, as autoridades de Pequim deram, de facto, luz verde para que as missionárias da caridade, que têm a sua sede em Calcutá, na Índia, possam então abrir uma casa, possam iniciar o seu trabalho caritativo na China, só que levantaram uma objeção significativa. E foi que as religiosas não poderão de forma alguma usar as suas vestes, os seus hábitos tão característicos e que se tornaram mesmo um símbolo desta congregação que foi fundada pela Santa Madre Teresa de Calcutá. E qual foi a resposta das irmãs face a essa proibição de poderem usar o famoso sari branco com listas azuis? Bom, a resposta foi não, como se imagina. Portanto, segundo a Superiora-Geral da congregação, a irmã Mary Joseph, numa entrevista que concedeu à National Catholic Register, o que as autoridades chinesas estão a pedir é inaceitável. Esta questão parece ser, para já, o principal obstáculo para a concretização de um dos sonhos da vida da Santa Madre Teresa de Calcutá, que é entrar na China. Ela não conseguiu, de facto, levar a sua congregação à China, mas esteve quase. Ficou-se por Macau, então um território chinês onde estava hasteada ainda a bandeira portuguesa no Palácio do Governador. É verdade, portanto, as primeiras 4 religiosas da congregação
das missionárias da Caridade chegaram então a Macau em 1981 e 2 anos depois a Madre Teresa de Calcutá visitou-as. E iria a Macau ainda mais 2 vezes, acompanhando a evolução do trabalho da sua congregação. Na terceira visita, em 1989, a mais curta de todas, apenas umas breves 3 horas, serviu para pedir ao governo uma casa para que as irmãs pudessem acolher crianças pobres. Exatamente, e foi nessa altura, após uma audiência com o governador de Macau, que a Madre Teresa confidenciou esse seu sonho e disse que continuava a rezar a Deus pela abertura de uma missão da sua congregação na República Popular da China. Estamos a falar de Madre Teresa de Calcutá a propósito da notícia de que as autoridades chinesas aceitam, embora com restrições, que a sua congregação possa abrir uma casa no país. Madre Teresa é uma das figuras mais conhecidas e amadas no mundo cristão. Eu atrevo mesmo a dizer que ela é uma das figuras mais queridas e amadas no mundo. E foi Prémio Nobel da Paz em 1979, foi beatificada em 2003, canonizada em 2016 pelo Papa Francisco. Para muitos será sempre a Madre Teresa de Calcutá, apesar de agora ser a Santa Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è stata generosa dispensatrice della misericordia divina. Penso che forse avremo un po' di difficoltà nel chiamarla Santa Teresa. La sua santità è tanto vicina a noi, tanto tenera e feconda che spontaneamente continueremo a dirle Madre Teresa. Agora vamos até ao Paquistão, pois temos uma declaração muito significativa de um sacerdote, Emmanuel Azi, que é diretor executivo da Comissão Bíblica Católica. Ao ser questionado sobre a vida dos cristãos neste país, este padre afirmou taxativamente, Catarina, que não há liberdade religiosa no Paquistão. Exato, Paulo. De facto, ele me disse numa entrevista que concedeu à Fundação AIS que não há liberdade religiosa no Paquistão e lembrou que neste país os cristãos são uma minoria e têm de enfrentar um ambiente difícil que é marcado diariamente pela discriminação. Mas essa discriminação contraria a própria Constituição do país, que garante a todos o direito a professarem a sua religião em liberdade. É verdade, portanto, o padre Emmanuel também se referiu a isso. Ele disse que, de facto, os cristãos são livres de exercer a sua fé, mas só nas paróquias, nas igrejas. Portanto, o problema é o resto, portanto, no dia-a-dia, o que acontece fora destes locais de culto. E aí já não se pode, de facto, dizer o mesmo. Portanto, a discriminação que atinge os cristãos vê-se na rua, vê-se no trabalho, vê-se na escola, vê-se na política, enfim, vê-se em toda a sociedade em geral. Estamos a falar do Paquistão, estamos a falar na discriminação dos cristãos no Paquistão. Discriminação que muitas vezes, Catarina, ganha contornos graves e passa a ser mesmo perseguição. Sim, as conversões forçadas das jovens raparigas cristãs, de que temos tantas vezes falado aqui no nosso programa, Paulo, e certamente os nossos telespectadores se recordarão, são de facto disso um exemplo cruel. Portanto, as conversões forçadas das raparigas cristãs, mas também das hindus, são de facto uma das manifestações mais brutais dessa perseguição contra as minorias religiosas no Paquistão, e a Fundação AIS tem de facto insistido nessa denúncia desses casos. Todos os que nos chegam ao nosso conhecimento são denunciados e não pode ser de outra forma, Paulo, porque é a vida destas jovens que está em causa. As conversões forçadas ajudam também a fazer um retrato desta comunidade religiosa que é muito pequena, muito minoritária e pobre, quase indefesa. Nos próximos 2 minutos e meio vamos fazer então uma viagem até ao Paquistão profundo, onde a vida dos cristãos vale muito pouco. Vamos ao encontro de Ayla Gil, da Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão.
The first and foremost issue is forced religious conversion of minority women. Forced conversion means changing someone's religion without his or her will. It's very common and it's alarming here in Pakistan. Since last 10 years, there is an increase 20 to 30% every year. A woman from minority community, she is less empowered, marginalized. She don't have equal access to education and opportunities. Therefore, she is an easy target. A recent case, there was a girl, she belongs to district of Shekhupura. One day she didn't come back from the school. She is 13 years old and no one knows where she is, and police is not cooperative at all. ਮਸਲਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਕਿ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। They are kidnapped, abducted, and then they'll got some sort of brainwashing from them as well, that we will give you some sort of financial benefit. Behind this is marriage. The particular age for conversion is considered 13 to 16 years. This is the question, that how can a 13-year-old decide consciously by her free will that she is going to be converted or she want to embrace Islam. Then they don't allow her to meet a single person from their family. So this is a sort of psychological and mental torture for the girl as well. There is no protection by law and they should criminalize this cruel act of conversion. Do Paquistão, da perseguição aos cristãos, vamos agora até o Haiti, de onde nos chegam notícias alarmantes com episódios quase diários de violência nas ruas, com assaltos, episódios de insegurança, protestos das populações, aumento constante do custo de vida. A situação é tão crítica que Ellen Lalim, que é responsável pelo escritório da ONU no Haiti, disse mesmo, Catarina, que o país caminha para uma situação de catástrofe humanitária. Sim, ela de facto partilhou essa informação numa reunião de emergência no passado dia 26 de setembro, portanto uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, e Ellen Lim traçou um cenário preocupante neste país, onde cerca de 5 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária para a sobrevivência no seu dia-a-dia, e em que os próprios armazéns das Nações Unidas foram também alvo de um ataque há muito pouco tempo, perdendo-se assim cerca de 200 mil toneladas de alimentos. Mas não é só a ONU que tem sofrido com os ataques de grupos armados, de gangues, que pululam nas grandes cidades, nomeadamente na capital, Port-au-Prince. É que nem a Igreja, e podemos dizer isso, está a salvo. Pois não, Paulo, e há cerca de 3 semanas também diversas instalações da Igreja foram assaltadas, nomeadamente as instalações da Caritas, do Serviço Jesuíta aos Refugiados, dos Salesianos. Portanto, o que vai dificultar neste momento, e como é fácil nós imaginarmos, ainda mais este trabalho de ajuda humanitária junto desta população mais necessitada, e que estas organizações de facto estavam no terreno junto dessa mesma população. Os protestos das populações começaram a ganhar um novo ímpeto desde que o Primeiro-Ministro anunciou, isto agora no início de setembro, um aumento considerável, quase para o triplo do custo dos combustíveis. Sim, e esses aumentos tiveram, como também é fácil nós imaginarmos, um impacto quase imediato no preço dos transportes, em muitos produtos básicos, e desde então tem-se de facto tornado, tem-se assistido a muitas situações de confrontos, há barricadas nos principais bairros das cidades, há bloqueios na rua. Portanto, e as pessoas estão com muito medo, com muito receio de tudo isto. No entanto, este clima de insegurança já vinha a crescer há vários meses
e em junho deste ano, como nós referimos então aqui no nosso programa, uma religiosa das Irmãzinhas do Evangelho seria assassinada na sequência de um assalto da rua. A irmã Luísa Del Horto ia fazer 65 anos quando foi atingida a tiro, um mês antes. Em declarações à Fundação AIS, o arcebispo de Capa Etienne denunciava a incapacidade das autoridades garantirem a segurança das pessoas. Exato, e nessas declarações, Dom Launay Satournay falava mesmo na multiplicação dos gangues armados, nos constantes casos de raptos, na insegurança que está neste momento presente em praticamente todo o lado, e denunciava também ao mesmo tempo esta pobreza crescente das famílias face a esta inflação que também tem estado sempre a subir. Importa aqui dizer que, apesar deste retrato tão duro, e como se imagina, a Fundação AIS continua presente no Haiti. Sim, claro. Só no ano passado, Paulo, foram apoiados cerca de 70 projetos neste país, especialmente relacionados com a aquisição de veículos para o trabalho pastoral da Igreja e também para a formação de leigos e de sacerdotes. O Haiti vive tempos de tumulto, mas como se não bastasse tudo isto, o país tem sido assolado também por terremotos devastadores. Um dos mais graves aconteceu em janeiro de 2010. Calcula-se que terão morrido cerca de 300.000 pessoas. Para a Igreja Católica, este terremoto representou também um duro golpe. Morreu não só o arcebispo de Port-au-Prince, como 7 sacerdotes, 31 seminaristas e 30 religiosos. Foi devastador. Inúmeras igrejas, seminários, paróquias ficaram reduzidas a escombros. A Fundação AIS esteve no Haiti pouco tempo depois do terremoto para estudar quais eram as necessidades mais urgentes. Vale a pena rever agora uma parte do documentário que foi produzido a partir dessa viagem. The seminar is really badly destroyed. They really totally collapsed. Had they been in the chapel, they would have all died. The chapel totally disappeared. I mean, the floor is sandwiched between 2 floors, and there's nothing there anymore. You can just imagine if there were 170 seminarians there, all of them would have died. Thank God, we lost only 6 of the seminarians in those buildings which totally collapsed. So it's something we have to be thankful for. The implications of the infrastructure losses suffered by Haiti's Catholic Church have touched all sections of society. As the country's major provider of education and health services, the Church has covered for governments often unable to commit the necessary resources as a consequence of Haiti's complicated social and political history. Priest numbers are also critical to the country's spiritual formation and human development. During the last decades, and despite Haiti's precarious history, the Church has made great efforts and indeed succeeded in increasing vocations. Si l'on fait un calcul, on pourra donc dire qu'il y a 10 séminaristes par diocèse. Apparemment, on serait tenté de dire qu'Haïti a beaucoup de vocations sacerdotales si on s'appuie uniquement sur le chiffre. Mais en fait de réalité ecclésiale, quand on va sur le terrain, on constate que ce n'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de services dans l'Église qui requièrent beaucoup de ressources humaines pour que ces services soient faits convenablement. Ou bien si on dit que la norme morale est idéale, c'est-à-dire qu'il y a nécessairement un idéal moral. Les êtres humains que nous sommes, nous avons besoin. Seminary professors work really hard. They spend days and nights with these young men. They share the same discomforts, keen to help them with their studies
and committed to shaping their spiritual formation. All of these young men come from Haitian families who work very hard to survive. It is estimated that 90% of Haitian people have no regular job. Outro país onde a insegurança faz parte do cotidiano é Moçambique, especialmente na região norte, nas províncias de Cabo Delgado e de Nampula. Grupos terroristas têm lançado ataques contra as populações, não poupando também aqui nada nem ninguém. Ainda recentemente, uma religiosa italiana de 83 anos de idade foi assassinada a tiro durante um violentíssimo ataque à missão católica de Chipene. Isto foi na diocese de Nacala. Mas sempre que se fala em terrorismo é para Cabo Delgado, para o norte, para a diocese de Pemba, que todas as atenções estão viradas. E também por isso ganha importância a entrevista em exclusivo ao nosso programa do Bispo Dom António Juliace, que temos vindo a emitir desde há cerca de 2 semanas. Hoje vamos escutar Dom Juliace a defender que é preciso que toda a sociedade se mobilize para contrariar este fenómeno do terrorismo e que toda a sociedade, digo antes, implica ter de juntar cristãos, muçulmanos, mas também líderes comunitários, todas as pessoas. Quero dizer que há necessidade de incluir mais elementos nesta luta. Quer dizer, toda a sociedade moçambicana deve estar envolvida. As lideranças que compõem a sociedade moçambicana devem estar envolvidas. Inclusivamente a Igreja deve estar envolvida também na mobilização para que se semeiem sempre atitudes, pensamentos e visões para a paz e estabilidade no país. Neste momento, nós ainda não fomos abordados oficialmente da necessidade de colaborarmos. Fazemos nosso esforço, como é próprio da natureza da Igreja, de transmitir o amor e a paz entre os homens. Mas não estamos ligados às outras forças da sociedade numa ação conjunta. Com uma espécie de uma frente comum para lidar com a questão do terrorismo. Exatamente. Isso não está. Nós temos feito nossos encontros interreligiosos. Certo. Líderes cristãos e líderes muçulmanos. Certo. Fazemos nosso esforço, mas se este esforço não for capitalizado e constituirmos uma frente comum, fazemos apenas, perdemos energias e portanto, eu acho que há necessidade de, não sou eu sozinho que penso assim, somos muitos, estamos a pensar nisto. Mas não se trata de criar, de o governo pensar e depois impor para os outros poderem implementar. Não é isso. Temos de fazer um caminho todos juntos. Temos ideias para contribuir às experiências que a Igreja possui, que poderão ser muito úteis. De África, neste caso desde Moçambique, vamos agora até à China, na Ásia, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Desde esta região que é tão especial, onde se reza e fala ainda em português, um olhar também sempre muito especial sobre a vida da Igreja. O cardeal Joseph Zen apresentou-se na passada terça-feira às autoridades de Hong Kong, nomeadamente às autoridades judiciais, isto é, aos tribunais da ex-colónia britânica, a fim de ser julgado pelos crimes de que está indiciado desde o início deste ano. O cardeal Dom Joseph Zen é acusado de ter apoiado os manifestantes que em 2019 ocuparam o centro de Hong Kong, pedindo que o governo de Hong Kong abrisse mais a região administrativa especial à democracia, à eleição direta do chefe do executivo e também à eleição direta de todos os membros da Assembleia Legislativa, isto é, do Parlamento de Hong Kong. Pedindo também para que Hong Kong não fizesse aprovar
qualquer lei que acusasse qualquer cidadão de Hong Kong de estar a querer que Hong Kong se tornasse independente da República Popular da China. Acontece que o cardeal Zen está indiciado de fazer parte de uma organização que financiou estes movimentos e com isto está acusado de também ele querer assim contribuir para uma maior tensão entre as autoridades de Hong Kong, ou entre a sociedade de Hong Kong e a China continental, o governo de Pequim. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos recordar a grande campanha importantíssima que a Fundação AIS está a promover aqui em Portugal para permitir o regresso à escola a 22 mil crianças cristãs no Líbano. E vamos recordar também que faltam apenas alguns dias para a grande jornada de oração, também com as crianças, mas aqui em Portugal, de oração do Terço pela Paz. E vamos falar da Nicarágua, vamos rever o lamento da jovem que escutámos logo no início deste programa e tentar perceber as razões porque ela fala em medo e em perseguição. Muitos temas, muitas histórias que preparámos ainda para si. Nós voltamos depois de um breve intervalo. Até já! Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарії. Всі місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Это российский танк, это украинский. Вот российский, а Россия вот так даже. Вот все, нет России, улетела Россия. Типа. Пыль полная стала. А я буду рисовать растения. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Но я взяла иконы, взяла детей, мы всех
всех собрали и начали в ту машину залазить, или нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Depend on our decisions, choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision, choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception, we need divine protection, divine protection. Deceit and deception, we need divine protection, divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection, divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi.
poczuć świata smak. Chcę zobaczyć wiele barw i powietrza. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can see, Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da AIS aqui em Portugal. No início do programa nós escutámos uma jovem a lamentar o clima de insegurança e de medo que se vive no seu país, a Nicarágua. Vamos já falar desta história, mas antes importa ainda lembrar que há uma campanha em curso, promovida pela Fundação AIS aqui em Portugal, de apoio às crianças no Líbano. É uma campanha de solidariedade, Catarina, para que cerca de 22 mil crianças possam frequentar a escola. Exatamente, Paulo. De facto, Portugal, a AIS em Portugal, decidiu avançar então com esta campanha de apoio a cerca de 22 mil crianças que frequentam as 89 escolas das Irmãs Maronitas da Sagrada Família. E a campanha procura dar um cabaz escolar a cada uma dessas 22 mil crianças cristãs do Líbano. Sim, foi o que as irmãs nos estão a pedir neste momento, Paulo. Portanto, elas pedem-nos ajuda para que cada criança possa então ter acesso a um cabaz escolar básico, isto é, que possa ter um lápis, uma esferográfica, um caderno, a borracha, enfim, tudo aquilo que é necessário para começar então o ano escolar, e também em cada um destes cabazes irá sempre acompanhar uma Bíblia. Quem desejar colaborar com esta campanha precisa de fazer o quê? É muito simples, Paulo, como os nossos telespectadores já tão bem sabem, basta entrar em contacto connosco para o nosso telefone que está neste momento a passar em rodapé, ou então entrar em contacto connosco através da nossa página de internet, que também está a passar em rodapé, e dizer que quer apoiar especificamente este projeto. É muito fácil, há várias formas disponíveis para cada um de nós possa ajudar de facto estas 22 mil crianças, e todas as formas, todas estas ajudas são essenciais e são fundamentais para que possamos ajudar então estas 22 mil crianças no Líbano e ao mesmo tempo possamos apoiar também estas famílias cristãs que estão a passar por tantas dificuldades e que agora, neste início de ano, também sentem uma dificuldade acrescida com esta aquisição dos bens básicos para começar a escola. Continuando a falar de crianças e continuando a falar também da Fundação AIS, vamos lembrar a todos os nossos telespectadores que é já dia 18 de outubro que vamos ter mais uma edição da grande jornada de oração. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. E hoje temos uma novidade. Já sabemos quem vai, Catarina, quem vai presidir a oração do terço na Capelinha das Aparições. É verdade, Paulo, e é com muita alegria que anunciamos que vamos ter uma vez mais connosco Dom António Marto,
Portanto, esta é a terceira vez que se associa à Fundação AIS nesta ação muito concreta de oração do terço com as crianças portuguesas. Foi assim em 2018, foi novamente em 2021 e volta agora a ser então em 2022, dando mais este sinal de carinho para com a ajuda da Igreja que sofre e com tudo o que diz respeito também aos mais jovens. Temos vindo a dizê-lo por aqui, mas importa sempre lembrar que basta ir à página da Fundação AIS na internet para se ter acesso a todos os materiais de apoio para que todos possam colaborar e participar nesta iniciativa. Exatamente, Paulo. Portanto, na nossa página de internet, que está neste momento a passar em rodapé, estão disponíveis todos os materiais necessários, materiais de apoio, para que todos possam participar então nesta iniciativa de oração com as crianças. Portanto, estão as instruções de como rezar o terço, estão pequenas meditações para as crianças sobre os mistérios do terço e há também um ato de consagração à Nossa Senhora também para crianças. Temos tudo preparado, portanto, de materiais de apoio para as paróquias, para as catequeses, para as escolas, para os grupos de oração, para as crianças, para as famílias. Portanto, o que queremos mesmo, Paulo, é que todos nos possamos juntar então neste dia 18 para que possamos então tornar este dia ainda maior e uma grande jornada em que 1 milhão de crianças rezam o terço no mundo. Quando falamos nesta jornada de oração do terço com as crianças aqui em Portugal, há um nome que se tem repetido sempre na organização deste evento em Fátima. É o Joaquim Dias. Ele trabalha no santuário, no aconselhamento pessoal aos peregrinos e é desde há muitos anos um grande amigo da Fundação AIS. E este ano vamos voltar a ter o Joaquim a organizar, ou melhor, a ajudar a organizar o terço com as crianças. E não se pense que isto não dá trabalho. É que ainda faltam uns dias para 18 de outubro e ele já está na Capelinha das Aparições de volta dos preparativos para o grande dia. Olá, Joaquim! Estou aqui junto à Capelinha das Aparições, neste Santuário de Fátima, já a organizar este encontro com as crianças. Próximo dia 18 de outubro, às 18h30, na Capelinha das Aparições. Este é já o 5º encontro que se realiza, 1 milhão de crianças a rezar o terço pela unidade e pela paz. Quero agradecer à Fundação Ajuda a Igreja que Sofre por esta iniciativa. Podemos dizer que a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre dá continuidade ao pedido feito por Nossa Senhora, quando a Virgem Santíssima pediu a 3 crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, que rezassem o terço todos os dias para acabar a guerra. Não podemos esquecer este pedido de Nossa Senhora, que é urgente, e de dar continuidade a este testemunho para promover a paz e a comunhão entre todos os homens. Convido todos os pais a trazer os seus filhos, os professores, os seus alunos, os catequistas, os seus catequizandos, a encher este lugar onde a Mãe do Céu apareceu. Mas faço este convite para que cada um traga uma flor nesse dia 18, por aqueles que são vítimas da guerra, por aqueles que são vítimas da perseguição religiosa, por aqueles que são vítimas de maus tratos e violência, pelos pobres, pedindo a Nossa Senhora de Fátima que nos guarde, que nos livre de todos esses males, principalmente da guerra, e que nos indique o caminho para o reino do seu Filho, muito amado Nosso Senhor. Por isso, este convite para o próximo dia 18 de outubro, às 18h30, todos, pais e filhos, professores e alunos, catequistas e catequizandos, todos juntos estarmos a rezar pela paz. E cada um trazer essa flor e fazer deste santuário um jardim de flores para podermos oferecer à Nossa Senhora. Um bem-aja a todos e encontramos-nos no próximo dia 18 de outubro, às 18h30, aqui na Capelinha das Aparições. Foi Joaquim Dias, já nos preparativos para a grande jornada de oração do terço com as crianças, dia 18 de outubro. Não se esqueça, coloque esta data já na sua agenda. E não se esqueça também de levar uma flor, como ele acabou de sugerir. Uma flor para oferecer a Nossa Senhora. Há pouco falámos do cardeal António Marto e a Catarina disse que ele tem dado ao longo dos últimos anos inúmeros sinais de carinho para com a Fundação AIS pelo seu trabalho e missão e fez questão já de o dizer publicamente. Aproveito então esta ocasião para expressar a minha gratidão a todos os colaboradores da Fundação da Igreja, Ajuda à Igreja que Sofre, aqui em Portugal,
E os meus parabéns e que Nossa Senhora vos abençoe e abençoe todo o trabalho ao serviço da Igreja. No arranque do programa escutámos o lamento de uma jovem a dizer que é difícil, muito difícil, na vida dos católicos na Nicarágua. Trazemos aqui este depoimento quando passam já mais de 50 dias desde que o bispo de Matagalpa foi preso. Foi a 19 de agosto. A prisão de Dom Rolando Álvares foi, Catarina, um dos momentos mais significativos da repressão das autoridades sobre a comunidade cristã na Nicarágua nos últimos meses, mas não foi o único. Infelizmente não, Paulo, porque antes da sua prisão, que foi a 19 de agosto, como o Paulo agora acabou de recordar, o governo de Daniel Ortega já tinha expulsado o núncio apostólico, Dom Valdemar Sommertag, e forçado também as missionárias da caridade, a congregação da Madre Teresa de Calcutá, também a saírem do país, tal como outros religiosos e sacerdotes. E como se tudo isto não bastasse, Paulo, portanto, o governo ainda forçou o encerramento do canal de televisão da Conferência Episcopal da Nicarágua e também forçou o encerramento de 6 estações de rádio. E o caso mais recente de atropelo à liberdade religiosa aconteceu agora há poucas semanas, no dia 19 de setembro, com as autoridades a impedirem, por razões de segurança pública, a procissão a São Miguel Arcanjo na cidade de Masaya. Sinal de que esta situação é mesmo preocupante. 4 dias antes de a procissão ter sido proibida, o Parlamento Europeu tomava uma posição forte sobre os ataques às liberdades na Nicarágua. Sim, foi uma resolução que foi apoiada por larguíssima maioria, portanto, com 538 votos a favor e apenas 16 contra, em que, de facto, os parlamentares europeus exigiram a libertação imediata de Dom Rolando e de todas as pessoas detidas. Portanto, para além do bispo de Matagalpa, há atualmente 6 padres na prisão e também é importante aqui lembrarmos aos nossos telespectadores, Paulo, que em menos de 4 anos a Igreja Católica na Nicarágua já sofreu mais de 190 ataques e atos de profanação. Estas notícias sobre a Nicarágua, sobre os ataques à Igreja, dificilmente têm chegado às primeiras páginas dos jornais. Só a imprensa católica fala do assunto como se não fosse importante, como se não estivesse aqui em causa uma das liberdades fundamentais da humanidade. Vamos agora ao encontro de jovens comuns, jovens leigos catequistas, mas vamos também ao encontro do responsável pela Diocese de Manágua, o cardeal Leopoldo Brenes. Esta é a primeira parte de uma viagem ao mundo do medo, mas também da coragem dos cristãos na Nicarágua. Verdaderamente para nosotros como pastores de esta iglesia que peregrina en Nicaragua es bien triste en este momento porque sentimos que este conflicto ha abierto muchas heridas. Ser joven y ser católico en este momento en Nicaragua es un poco difícil por la situación que estamos pasando sociopolítica, porque nos están marcando, nos están tachando, nos están diciendo está en contra de nosotros y se nota pues. No nos dejan ser, siento que somos como blanco para denigrarnos, no dejarnos hacer nuestras actividades que normalmente hacíamos. Ahora cuesta muchísimo llegar a los jóvenes porque de alguna u otra manera ha habido una campaña de desprestigio para nuestra iglesia, para nuestra juventud. Llegamos hasta ese extremo de que no podías ni estar en la catedral porque ya tal vez estábamos con el Santísimo y pasaba gente gritándote diciendo que eras un golpista.
En su momento fue algo que no sabía manejarlo, no sabía porque no es como que a nosotros nos preparen cómo vivir este tipo de crisis nacionales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegó 7 patrullas, se estuvieron afuera de mi casa y es una forma de una tortura psicológica, quizás porque anduve en marcha o por ser un líder de jóvenes. Y en ese tiempo también, solo de Catedral a mi casa, que eran 3 cuadras, era tenso, peligroso. Para mi madre era súper estresante que yo fuera a misa, que yo fuera a una reunión de la pastoral, que yo fuera a rezar el rosario. Era terrible para ella. E com esta primeira parte da reportagem sobre a igreja perseguida na Nicarágua, a segunda parte será exibida na próxima semana, chegamos ao fim do nosso programa. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.